Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson e nós estamos aqui para mais um dia, né? Hoje é o quinto dia dessas devocionais que nós estamos fazendo em ouvindo a voz de Deus em Salmos de Esperança. Ouvindo a voz de Deus em Salmos de Esperança. E hoje eu quero ler o Salmo 42. Né? Salmo 42 é um salmo assim muito lindo. Né? Quando você entende as palavras, o que está por trás, quando nós entendemos, é muito precioso esse salmo. E ele nos enche de esperança. Então eu quero ler o salmo, eu vou ler todo esse capítulo, queria que você estivesse acompanhando, né? Ouvindo, pensando nesse salmo. E depois nós vamos comentar um pouquinho sobre esse salmo. Salmo 42, a partir do versículo 1. Diz assim: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Este salmo é um salmo que nos enche de esperança. Tá? Vamos fazer algumas colocações para a gente entender bem esse salmo. Primeiro é importante nós entendermos que há uma diferença entre a nossa alma e o nosso espírito. Né? O ser humano que Deus criou, nós temos corpo, alma e espírito. Né? Não vou entrar em definições aqui teológicas, mas o que você entendesse, que assim como Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele nos fez a imagem dele também sendo três, corpo, alma e espírito. Mas vamos lá. O que tem na nossa alma? A nossa alma é onde estão as nossas emoções, onde estão os nossos pensamentos, né, o nosso racional, e onde está a nossa vontade. Então, na nossa alma está a razão, a emoção e a vontade. E lá no nosso espírito, né, o que nós temos no nosso espírito? Lá no nosso espírito é onde nós temos a comunhão com Deus. É lá no nosso espírito onde o Espírito Santo de Deus habita. É lá que se dá essa intimidade com Deus. Né? É lá que a nossa consciência, que é o nosso espírito recebendo a visão de Deus, a palavra de Deus, né? As direções de Deus, elas se dão no nosso espírito. Então o espírito nosso é o que é de mais íntimo. A nossa alma é aquela que faz o contato conosco e o mundo. Né? Então perceba, onde o Espírito de Deus habita em mim e você? Lá no nosso espírito. Mas a nossa alma é a que faz contato com esse mundo. Né? Então quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, eu acho interessante porque você vai perceber que a alma do salmista, a alma, né, que faz o contato com o mundo, que está enxergando, que está vendo, a alma dele está abatida. E aí a alma dele começa a se desesperar em algumas situações. E começa a dizer: Deus, o Senhor se esqueceu de mim? O que aconteceu? Deus, eu estou me derramando em lágrimas noite e dia. Então a alma dele está emocionalmente mal, né, não está bem. Os pensamentos dele não estão bem também. Ele está dizendo: Deus, o Senhor esqueceu de mim. Ele está raciocinando, usando a razão e dizendo: Deus, só posso crer que o Senhor esqueceu de mim.
Então ele está desanimado, a vontade dele é afetada, ele está bastante desanimado. Mas lá no espírito dele, onde o Senhor habita, né, onde o Espírito Santo se manifesta na nossa vida, então lá, né, o que você tem? Lá você tem uma palavra de Deus e ali o salmista fala com a sua própria alma. E ele diz, por que você está abatido, ó minha alma? Não é estranho? Ao mesmo tempo que a alma dele está abatida, há uma voz dentro dele dizendo, por que você está abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Então perceba que a alma dele está abatida, mas o espírito dele está cheio de fé e o espírito dele está dizendo, eu ainda vou louvar o Senhor. Então isso nos enche de esperança. Por quê? Porque é normal na minha vida e na sua, muitas vezes a nossa alma, né, ali as nossas emoções, os nossos pensamentos se abalarem com as circunstâncias que estão em torno de nós. É normal que a nossa alma, muitas vezes, ela se desespere diante de algumas situações. Mas o importante é que você continue buscando o Senhor, continue orando, falando com o Senhor. Por quê? Porque essa comunhão sua com Deus se dá lá no íntimo, no seu espírito. E é de lá que vai vir a voz, é de lá que vai vir a manifestação da fé. É lá do seu espírito que vai vir uma manifestação de poder de Deus e que vai dizer para a sua alma, você vai ver, essa história vai mudar, essa história vai passar. Espera em Deus, nós vamos louvar a Deus e vamos nos alegrar em Deus diante de tantas bênçãos que o Senhor vai nos conceder. Então essa força, essa audácia, essa coragem para seguir em frente, ela não vem do salmista, ela vem lá do Espírito, onde o Espírito Santo de Deus está habitando. E esse Espírito fala com nossa alma e diz, olha, espera no Senhor. Então quando você olha para esse salmo, é curioso, né? Algumas pessoas pensando, né, sobre o Salmo, analisar algumas situações que eu acho interessante. A impressão que você tem quando lê o Salmo é que o salmista não pôde ir ao templo. Né? Ou seja, as pessoas muitas vezes moravam em lugares distantes, longe, né, da onde era o templo, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, né? Ele falava com pessoas específicas, pessoas que Deus usava, né? Como o salmista ali que está escrevendo um salmo. Então o Espírito de Deus se manifestava através dele, falava com ele. Mas as pessoas que iriam normalmente se encontrar com Deus, lá no Antigo Testamento, elas iam lá no templo. Né? Elas iam lá no templo, lá, e lá eles faziam através do sacerdote, um sacrifício, e ali Deus ouvia as orações deles. E muitas vezes tinham que fazer caminhadas, e eram caminhadas longas. Tinham que caminhar quilômetros, às vezes dias, andando, né, por estradas difíceis, acessos difíceis, correndo risco, para chegar lá no templo. E o salmista, quando você lê o salmo, dá a impressão que ele não está podendo ir ao templo. Talvez uma enfermidade, alguma situação que acometeu, não sei o que aconteceu ali com ele, mas ele não pode ir no templo. Então ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, ainda louvarei. Daí ele diz, eu fico me lembrando, ele fala, eu me lembro de como eu ia com o povo de Deus, a multidão em festa, a casa de Deus, entre gritos de louvor. Então ele está lembrando as caminhadas que eles faziam para ir nas festas, a adoração a Deus no templo. E pelo que parece, ele não está podendo ir nesse momento. Então ele está lembrando daquilo e aí ele sofre, aí ele se entristece. Ele se entristece, não é talvez por causa da doença, do problema que ele está vivendo. O que mais entristece ele é de não poder estar lá no templo, de não poder ir lá louvar o Senhor. O que mais entristece ele é de não poder estar no meio do povo de Deus ali, com a alegria do Senhor manifesta no meio deles. É isso que entristecia o salmista. Mas aí ele diz, mas minha alma, espera em Deus. Não é como se eu falasse, no próximo ano eu vou estar lá. Esse ano eu não fui. Mas espera em Deus, porque eu ainda vou louvar a Deus o ano que vem, depois no outro, e eu vou louvar a Deus até o final da minha vida. Isso nos dá esperança. Né? Ainda mais porque hoje, após a vinda de Cristo, o derramar do Espírito Santo, hoje o Espírito Santo habita em todo cristão, todo aquele que aceitou Jesus. Então você pode se encontrar com o Senhor no seu espírito, lá no santuário interior, todo dia. E de lá você encontrar forças para enfrentar as situações da vida. Então, a palavra de Deus para mim e para você nesse salmo é a seguinte. Se você estiver passando um momento difícil, se você estiver passando um momento de provações, de tristeza, de dificuldades, se a sua alma estiver abatida, se as suas emoções estiverem abaladas, vai lá, ora, fala com o Pai, fica um tempo ali na presença de Deus, abre seu coração, né? Deixa o seu espírito se relacionar com o Espírito Santo de Deus e você vai ver que de lá vai vir uma voz de Deus dizendo, fica firme, se alegra, espera
espera em Deus, nós vamos louvá-lo, nós vamos sair dessa, porque Deus está conosco. Amém? Essa é a palavra de esperança de Deus para nós no Salmo de hoje. Amanhã nós continuamos.